pessoal! Hoje a gente vai estar fazendo alguns trabalhos em relação ao rosto. Para começar, eu vou ver como é que faço com vocês alguns órgãos do rosto, para depois a gente montar o rosto completo. Então a gente vai começar um passo a passo e vai fazer isso por partes, como a gente sempre faz com o restante dos outros desenhos, tá? Então, para esse vídeo, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de uma borracha macia, tá? Qualquer uma que vocês gostem, que sentem que ela apaga bem. A gente vai precisar de esfuminho, tá? Que é esse material que a gente usa para auxiliar na composição de um desenho, onde vocês vão precisar fazer com que o grafite se espalhe. Esse material aqui, vocês podem encontrar em papelaria muito facilmente, mas se vocês não conseguirem comprar, vocês podem estar usando o cotonete também, não tem problema nenhum. Ou ainda aqueles lencinhos que a gente utiliza para limpar óculos, que vendem em farmácia, também dá para substituir. Eu estou utilizando aqui, como vocês podem ver, o número 2, tá? Mas pode utilizar qualquer número. O 2 é mais fininho, então principalmente quando a gente estiver fazendo o desenho de moda, que é um pouquinho menor, né, do que essas expressões que a gente está fazendo agora, vai ser mais legal porque vocês conseguem dar mais detalhe. Então, eu aconselho comprar o esfuminho número 2 ou até mesmo um menorzinho se vocês encontrarem. Bom, o lápis que eu sempre utilizo para estar desenhando para vocês é o Super Soft da Faber-Castell, mas vocês podem utilizar outro também. Ele fica bem escuro, certo? E aí é bom porque vocês conseguem visualizar no vídeo, mas podem usar outro. Também gosto de utilizar esse da Maped, que ele é o 6B, ou ainda vocês podem utilizar um HB, certo? Tem algumas linhas que a gente vai fazer que eu vou dizer, façam mais clarinho. E aí o ideal é estar usando qualquer um que seja HB, tá bom? Então, basicamente hoje a gente vai fazer o nariz, a gente vai fazer a boca. O nariz tá aqui, a boca tá aqui embaixo. E os olhos. Então, nós vamos fazer esses 3 órgãos aqui, certo? Começando pelo nariz. Como eu sempre digo, nós vamos fazer sempre um passo a passo. Então, eu vou começar esse passo a passo. Eu disponibilizei para vocês essa folhinha que vocês vão imprimir. Quem não tiver impressora pode usar o computador como mesa de luz. Depois eu vou estar explicando para vocês na aula online como é que vocês fazem isso, na aula ao vivo, e aí vocês podem utilizar também para já pegar esse passo a passo e ficar com uma coisa mais sincronizada com o que a gente vai aprender aqui. Então, quanto mais vocês tiverem esse passo a passo, mais fácil fica, tá bom? Ou se quiser acompanhar por aqui como eu fiz, sem a folha, e depois vocês podem ir aplicando só as técnicas, tá? Vou começar utilizando esse meu lápis mais escuro, mas é só uma questão de visualização para vocês, mas aí vocês podem utilizar o lápis mais clarinho. Então, aqui, ó, eu tenho o passo 1. Qual é o passo 1? Eu tenho que criar eixos, tá? Por isso que é importante aquele treino de traço. Eu não tô com muito apoio aqui, porque eu tô gravando vídeo, mas vocês procurem fazer o eixo mais certinho possível, tá? Então, eu faço minhas linhas de eixo, horizontal e vertical, tá? Qual é a primeira coisa que eu vou definir? Eu tenho que definir o centro do meu nariz, que é aquela bolinha do nariz, tá? Então, ela é aqui, ó. Então, eu vou criar um círculo, certo? Treino de traço de novo, né? Criar um círculozinho perfeito. Ou o mais perfeito possível. Eu criei um círculo. E aí, oposto a esses laterais do círculo, na parte de baixo, eu tenho que desenhar, e paralela à minha linha de eixo, uma espécie de gotinha inclinada do lado direito e procurando que ela fique do mesmo lado do lado esquerdo. Ou do mesmo lado não, procurando que ela fique na mesma posição do lado esquerdo. E preencho, tá? Dei essa preenchida no formato de uma gotinha. Esse é o meu primeiro passo, certo? Vou pro segundo passo. No meu segundo passo, eu já vou falar com vocês que eu não vou precisar dessas linhas, elas só estão me guiando. Então, no segundo passo, eu vou entender que o meu desenho final eu não preciso de linhas contínuas, então eu vou fazer linhas tracejadas. Faço a minha linha de eixo vertical, faço a minha linha de eixo horizontal. Se eu quiser marcar um pontinho aqui para saber qual é o centro, melhor ainda. Vou e desenho o meu círculo. Aí eu tento desenhar ele pontilhado, já para ter uma noção do que no final eu não vou precisar dele. E aí faço as gotinhas
do lado direito e tentando fazer ela do lado esquerdo na mesma posição, como se fosse um reflexo, um espelho. Lembrando que ela fica abaixo da linha de eixo e oposta ou paralela à minha base da minha esfera, certo? Então, aqui é o meu segundo passo. Eu já vi que eu não preciso nem da esfera e nem das linhas. No meu terceiro passo, eu já vou evoluir mais, então eu já não vou precisar da minha linha de eixo horizontal, eu vou fazer só a vertical. Então, eu vou desenhar só uma linha pontilhada na vertical. Se eu quiser, eu marco só um pontinho aqui. Aí, para eu ter só uma ideia do meu círculo, né, que é a pontinha do nariz, eu vou fazer ele bem clarinho aqui, tá? Vocês nem vão conseguir ver. Vou fazer ele mais escuro, mas vocês em casa, vocês não façam, só para vocês conseguirem ver. Então, eu tenho uma noção. E aí, o que é que eu faço primeiro? Eu marco o pé do meu nariz, que ele tá aqui embaixo. Eu faço como se fosse um parêntese para baixo, ó, reforçando, tá? Vou lá e, como se eu tivesse a linha aqui, ó, eu marco a gotinha, marco a outra gotinha. E depois, o que é que eu faço? Aqui na parte superior, eu tenho um detalhe do meu nariz. E aqui eu marco 2 parênteses paralelos às minhas gotinhas, que são as narinas, certo? E aqui eu tenho meu passo 3. Olha como já evoluiu. Aqui eu posso fazer uma pontinha mais achatada, mais arredondada aqui em cima, ó, das narinas. Vai depender do que você quer pro formato do seu nariz. Mas aqui eu já evolui bastante, certo? Então, aqui eu já tenho meu passo 3. Vou pro passo 4. Marcando só uma linha de eixo vertical. Só uma. Marco um meio. Vejo um círculo meio que imaginário aqui, né? Só pra gente ter uma noção. Lembrando que vocês aí em casa faço isso bem clarinho, tá? Marco o pé do meu nariz, certo? Lembrando que aqui, ó, eu tenho uma visualização das gotinhas, então eu marco a gotinha aqui, a gotinha do outro lado, certo? Essa minha gotinha aqui ficou muito grande. Vou dar uma ajustadinha aqui. Pronto, já ficou legal, certo? Venho aqui, ó, essa extremidade vai ser a parte do meu nariz. Marco as narinas, que são parênteses paralelos às gotas, mais ou menos do mesmo tamanho, na mesma direção, certo? Marco aqui. E venho aqui e vou marcar o comprimento do meu nariz, paralelo à minha linha de eixo. Já pegando isso aqui, quando vocês estiverem fazendo o desenho todo, ele vai passar perto da linha dos olhos. Então, eu tenho meu nariz aqui. E aí, o que é que eu faço? Eu vou dar os efeitos de luz e sombra, para ficar mais ou menos interessante no desenho. Então, de forma básica, dei uma apagada naquelas linhas, ó. E aí, eu vou fazer esses efeitos de luz e sombra. Deixa eu melhorar essa minha lateral aqui. Pronto, dei uma melhorada nela. Como é que eu vou fazer esses efeitos de luz e sombra? Onde é que eu vou ter luz? Se a luz, ela estiver vindo daqui, certo? Eu vou ter sombra desse lado. Então, eu vou dar uma melhoradinha. Eu vou pegar o meu lápis 4B e vou fazer umas pinturas aqui, ó. Minha sombra tá desse lado, então a marcação vai ser aqui, certo? Ó, vou fazendo meio que uns movimentos circulares aqui. E aqui no pé do nariz eu também tenho sombra. Pego o meu esfuminho, faço o reforço dessa linha aqui, ó. Faço um movimento, tá vendo que é um movimento meio que circular aqui? E desse lado também. E já tenho meio que um efeito bem básico de sombra. Porque a luz tá vindo desse, ó. Certo? E aí, a gente já faz uns efeitinhos de luz e sombra. Pé do nariz, tá? E essas partes aqui. Pronto. Aqui a gente encerra de uma maneira bem básica o nariz de frente, tá? E a gente já consegue ter esses elementos para a construção do nariz. Agora a gente vai para o olho. Vou subir um pouquinho aqui a folha para a gente fazer o passo a passo do olho. O passo a passo do olho também vai seguir esses mesmos pontos que a gente conseguiu aqui fazer no nariz. Então, eu venho para o primeiro elemento, seguindo a ideia de fazer as linhas, né, para ter os eixos, para poder construir o olho.
Eu vou usar o meu lápis como medida, tá? Então, eu pego esse tamanho aqui, desde a pontinha até essa parte que eu fiz na lapiseira no lápis, pra medir o tamanho do olho. Então, eu pego o centro aqui, ó, do paralelo, né, das minhas linhas de eixo e vejo. Então, eu vou saber a medida do olho. Então, ó, eu marco aqui. Então, ó, o eixo que tá se encontrando é o finalzinho, eu venho aqui e marco, certo? Então, aqui eu tenho esse tamanho. Aqui do lado eu faço a mesma coisa. Então, tá aqui, aqui tá meu encontro e eu marco aqui. Então, eu tenho o mesmo tamanho, eu consigo fazer com o lápis a medida do tamanho do meu olho, certo? E a partir disso, eu já consigo fazer um tamanho do olho a partir de uma medida simples de lápis, quando você estiver desenhando, sem precisar pegar a régua. E aí, eu vou fazer a parte de cima do meu olho. Como é que eu faço essa parte de cima? Eu faço uma curvatura vindo do início do olho até o final desse outro lugar, certo? Só que aí eu não vou chegar até o final da linha do eixo, porque eu tenho essa parte levantada do olho. Então, eu faço assim, eu venho, faço uma curvatura, passando pela linha vertical do eixo e não encerro aqui, ó. Eu deixo ela aqui, ó, eu não chego até o final. Então, eu faço essa curvinha e não encerro, tá? Eu não encerro essa parte, pro olho ficar um olharzinho levantado. O segundo passo é fazer aqui, ó, descendo uma espécie de Uzinho. Isso é o saco lacrimal, tá? Então, eu faço essa parte aqui. A terceira sequência, eu venho aqui, ó, e puxo pra cima e depois puxo pra baixo levemente. Faço o meu encontro e levanto o meu olhar. Então, eu fico com o olhar levantado aqui, tá? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu olhar levantado, certo? Então, essa parte aqui já é a construção da parte de fora do olho. Aí, o que é que eu posso fazer aqui também? Eu já posso fazer a íris. Aqui eu tô com a pupila, mas eu acho mais legal fazer primeiro a íris. Por quê? A íris, novamente, eu vou vir aqui do centro e vou marcar um círculo grande. Aquela técnica que a gente fez lá na construção de traço, novamente, e marca um círculo. Eu vou fazer esse círculo passando mesmo, tá? Meu lápis é bem escuro, vocês façam com lápis claro. Não tem importância. Por quê? Porque depois eu venho aqui e apago. Pra dar esse formato arredondado bem direitinho. Se eu não fizer isso, não vai ficar essa forma redonda perfeita. Então, você faz passando, depois apaga. E aqui no centro, você faz o círculo da pupila. E essa parte a gente já terminou, é a parte 1. O passo 2, que é esse aqui, eu já vou desprezar a minha linha do centro contínua. E já vou fazer ela tracejada. A vertical. A horizontal, eu continuo com ela contínua. E faço o mesmo passo a passo, ó. Meço para saber o tamanho do meu olho, ficar com o tamanho igual, usando essa técnica aqui, que é super legal. Já tenho aqui a definição. Venho aqui da ponta, faço a curvatura, passando pelo meio, e não termino, tá? Desço aqui, faço esse formato de U para formar o saco lacrimal. Viro para cima, viro para baixo, desço, passo pela linha, volto, levanto e fecho, levantando o olhar. Venho aqui, faço um círculo a partir do centro, tá? Fazendo um círculo dentro dessa parte do olho. Como você vai estar com lápis clarinho, você vai definir melhor, certo? Pego a melhor parte do meu círculo, cubro mais escuro e defino a minha íris. Depois faço a pupila e já posso fazer o brilho do meu olho, que é outro círculo. Quando eu tenho a linha de eixo aqui, ó, a pupila vai ficar aqui e o brilho ele vai ficar desse ladinho aqui, ó, nessa parte superior à direita. Então, aqui eu já tenho o meu brilho, que eu gosto de fazer um brilho grande, fica bonito. E a gente vai treinando, quando o desenho estiver pequenininho, vocês vão perceber como isso vai apoiar. Que eu já apaguei pra ficar melhor, ó. Depois eu só faço contornar. E aqui eu já tenho o olho com o brilho, tá? E aí, a gente vai pro próximo passo, que é o passo 3. No passo 3, ó, já tô sem minhas linhas. Mas aí, eu vou fazer as linhas tracejadas pra gente ter uma noção. Vou fazer vertical e horizontal tracejada, nesse a gente faz sem linha. Meço, tá? Pra ficar o olho do tamanho certinho.
de ambos os lados. Qual é o primeiro passo? Fazer a parte superior, certo? Não chego até o final. Aqui. Faço o saco lacrimal em formato de U. É importante a gente sempre repetir, porque aí você vai treinando, já vai ficando melhor. Subo, desço, encontro e volto. E aqui eu já tenho o olhar levantado. Próximo passo, o círculo da íris. Cubra a parte aqui. A pupila, o brilho. Já posso pintar a pupila é sempre escura, independente do olho ser claro ou não. Aqui eu já apago. E aqui eu já posso fazer essa linha aqui, que vai ser a linha onde vai estar os cílios, tá? E aí ela é um contornozinho acima do olho, que é a dobra onde vai estar os cílios, tá? Ó, vai vir até o final. Já posso fazer ela aqui, certo? Então, lembrando que você já vai fazendo nessa sequência e você vai vendo que já vai dando uma carinha de olho, né? E já vai ter essa questão. Aqui já é a dobra da pálpebra que a gente fez, certo? E depois a gente ainda vai fazer mais alguns detalhes, que agora é o passo 4. Vamos pro passo 4. No passo 4 eu não vou fazer as linhas de eixo, vou fazer só um ponto. Fiz um ponto para definir o tamanho do meu olho. Medi o primeiro lado, medi o segundo lado. Já tenho o tamanho correto do meu olho, tá? Daqui até aqui. Faço a parte superior, não chego até o final. Faço o U, faço essa parte de entrada, desço, subo novamente, faço o olhar levantado, certo? Depois disso, qual é o próximo passo? Fazer a íris, que é essa parte arredondada. Faço a íris passando, tá? Aqui, ó, pra depois apagar. Faço o contorno. Já apago, porque daqui a pouco eu vou fazer a dobra da pálpebra, então vai ficar mais fácil apagar. Faço a parte da pupila, o brilho do olho, pinto a pupila. O brilho do olho, pinto a pupila. Certo? Qual é o próximo passo? Fazer a dobra da pálpebra, que é onde vai estar os cílios. Venho aqui até o final, certo? Faço a dobra da pálpebra bem embaixo também, bem paralela aqui, contorno do olho. E aqui, já faço aquela parte superior do olho, tá? Vejam que ela é um pouquinho mais levantada aqui pro final do olho, certo? E não chega até o final, então, essa parte aqui. Faço esse Tzinho aqui, ó, pra dar mais visualidade ao saco lacrimal. Venho pra cá, só reforçando o contorno. E aqui eu vou fazer os cílios. Como é que a gente faz os cílios? Bota a ponta do lápis bem firme e puxa, tá? Como é que eu vou fazer esses cílios? Na ponta, eles vão ser sempre voltados pro lado que ele está. Então, sempre curvos. Então, pego aqui e faço. De maneira rápida, ó, tá? Firme e segura, firme e segura. Quando chega aqui, perto do centro do olho, eles ficam retos, ficam pra cima. Depois eu começo a curvá-los para o lado do olho, certo? Do olho feminino, principalmente na moda, ele vai sempre poder ter o aplique de cílio postiço. Então, ó, posso fazer reforçado. E aí, a gente vai puxando, assim, como se fosse fazendo um cílio duplo, tá? E aí, vocês vão preenchendo com cílios menores, deixa a ponta do lápis bem fininha, pra fazer esse preenchimento. Pra fazer luz e sombra do olho, basicamente, ó, depois de ter pintado a pupila, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher, ó, essa parte de cima do olho, certo?
pintando em movimentos ovais. Qual é o movimento oval? É pintar assim, ó, gente. Você vai fazendo movimentos ovais, que isso preenche melhor, tá? Você vai fazendo isso aqui. E depois você vai tirando o peso da mão e descendo. Chegando aqui no centro do olho, você não pinta, certo? E aí você vai pegar o esfuminho e vai espalhar isso aqui, ó. E deixar essa parte aqui de baixo bem mais clara, certo? Para dar o efeito no olho. Aqui do lado você vai aproveitar esse sujinho, vai pintar aqui o saco lacrimal com o esfuminho. E nas laterais também, ó, sempre próximo da dobra da pálpebra, vai dar como se fosse um contorno, tá? Para escurecer. Aproveitando que você utilizou o esfuminho. E vai dar uma escurecida. Para dar esse efeito bem básico de sombra, certo? E aí a gente finaliza o olho. Gente, mudei aqui, coloquei os olhos aqui em cima e deixei a boca aqui mais livre pra gente poder trabalhar melhor, tá? E aí, depois de terminar os olhos, a gente fez nariz, fez os olhos, agora a gente vai fazer a boca. Na boca, a gente vai seguir o mesmo passo a passo que a gente começou com os olhos. A gente vai fazer primeiro a parte dos eixos, tá? Então, eu começo fazendo um eixo vertical, depois um eixo horizontal, certo? E aí, eu vou fazer aquela questão da medida, tá? Me ajuda aqui com o lápis, né? Tem o auxílio do lápis, pra deixar a boca com o mesmo tamanho. Então, marquei aqui, eu sei que minha boca vai ser desse tamanho. Vou fazer primeiro a parte do meio da boca e aí a gente vai usar a técnica do parênteses, né? Eu vou fazer um parêntese pra cima, ó, estilo um parêntese mesmo, pra cima. Aí, do lado direito, eu faço outro parêntese pra baixo e depois subo até a parte final. Mesma coisa, parêntese pra baixo e depois subo com outro parêntese, tá? Então, meu lado do meio, basicamente, é isso aqui. Faço um parêntese no centro pra cima, depois pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Vou fazer aqui o passo 2, né? Esse foi o passo 1, vou fazer o passo 2. Vou fazer os eixos tracejados já, pra gente ter essa noção de que a gente não vai precisar desses eixos, é só no começo. Então, marco aqui qual vai ser o tamanho da boca, tá? Tenho aqui o tamanho da boca já marcadinho. E aí, vou fazer o mesmo processo para fazer a parte do meio. Faço um parêntese no meio, virado para cima, depois faço um virado para baixo e levanto. Virado para baixo e levanto. Vocês estão vendo que no final eu tô dando uma levantada grande, né, para ficar com pontinha aqui. E aí, eu vou fazer a parte de cima do lábio, né? Paralelo ao parêntese do centro, eu vou fazer outro parêntese virado para baixo, certo? E vou fazer outro parêntese virado, vou fazer um parêntese virado para cima, desculpa, e depois faço outro parêntese virado para baixo. E desço aqui, encontro essa linha, como se fosse uma montanha, para fazer essa parte aqui da boca. Então, faço um parêntese virado para baixo e desço aqui como se fosse uma montanha, tá? E aqui formei a minha parte de cima, isso é meu passo 2, tá? Então, vocês estão vendo que eu tô fazendo basicamente vários parênteses, né? Aí, vou fazer de novo uma linha tracejada para fazer os eixos, tanto vertical quanto horizontal. Vou medir para saber o tamanho da minha boca, com auxílio do lápis. Então, eu sei que minha boca vai ser desse tamanho aqui. Faço a parte central, um parêntese virado para cima, depois outro para baixo e subo. Um parêntese virado para cima, outro para baixo e subo. Paralelo a isso, para fazer o lábio da parte de cima, eu faço um parêntese virado para cima, certo? Faço um parêntese virado para baixo e desço como uma montanha. Parêntese virado para baixo e desço como uma montanha. Aqui eu tenho o lábio superior. O lábio inferior também seguindo a parte do parêntese, né? Então, aqui eu faço um leve parêntese, tá? E aqui, ó, eu faço outro como se eu estivesse virando pra cima. Então, pra baixo, pra cima. E aqui, eu faço fechamento como se fosse uma montanha também, tá vendo? Então, ó. Aí, aqui a mesma coisa, foi pra baixo, depois pra cima, e aqui eu faço
essa conversão e eu tenho um contorno da boca. Então, existem várias maneiras de fazer boca, tá? Essa é uma das mais simples que a gente vai trabalhando. E aqui, para fazer a boca completa, eu também vou fazer ela e já vou dar umas noções de sombra para vocês. Não vou fazer mais os eixos, então vou só colocar um ponto no meio. Para determinar o tamanho, vou pegar meu lápis e vou fazer aquela medidinha, ó. Centralizo, venho aqui e faço. Então, aqui eu já sei que é o tamanho da boca, tá? Aí, vou fazer o quê? A parte central, parêntese pra cima, parêntese pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Certo? Aí, aqui, paralelo a ele, um parêntese pra baixo, outro pra cima e fecho como uma montanha. Parêntese pra baixo e fecho como uma montanha, tá? Aqui, paralelo também, parêntese pra baixo, pra cima e fecho como uma montanha. Aqui a mesma coisa, pra baixo e fecho como uma montanha. E aqui, dou uma suavizada, porque eu coloquei um parêntese um pouco menos forte. Se você quiser dar uma suavizada aqui, eu venho e faço essa suavizada. Vou usar essa borrachinha aqui, gente, que ela é bem legal. Ela é legal, principalmente quando a gente estiver fazendo um desenho técnico com croquis, porque ela é mais fininha, tá? E aí, eu venho pra cá. Pra fazer um estudo de luz e sombra bem básico, quando a gente tá desenhando a boca, né? É basicamente o seguinte, ó. Eu vou ter na parte de cima um círculo no centro e 2 círculos ou 2 ovais na lateral. 2 ovais. E 2 círculos na parte de baixo. E eu vou começar a colorir isso. Vou pegar um lápis 6B para ficar melhor. Geralmente, a parte superior é mais escura, então eu vou começar pintando os contornos e reforçando em volta dessas formas arredondadas ou ovais que eu fiz. Então, eu vou lá e vou pintar isso aqui. Sempre procurando pintar daquele jeito que eu falei para vocês lá nos olhos, né? Em movimentos ovais, porque esses movimentos, eles garantem o melhor preenchimento. Quando vocês estiverem pintando com lápis de cor, essa dica também é válida, tá? Então, preenchi aqui, vou preencher aqui embaixo. Em volta dos círculos. Tô aqui fazendo esse preenchimento, certo? Dou essa reforçada e depois eu começo a preencher dentro. E vou tirando o peso da mão, tá? Vocês veem que dentro do círculo eu já não preencho tanto. Vou tirando o peso da mão, ou seja, pintando de maneira mais leve e deixando os contornos mais escuros, certo? Aí, vou pegar o esfuminho, ou o cotonete, ou o lenço que vocês estiverem usando aí, e vou fazendo também movimentos ovais para dar o preenchimento. Isso aqui, certo? Fiz o preenchimento, depois eu dou uma reforçada no contorno. Vou dar uma reforçada no contorno aqui, ó. Principalmente esse aqui, certo? Pronto. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer a marcação da textura. Eu pego, faço uma linha aqui no centro e depois eu vou puxando de acordo com a direção, certo? Isso aqui vai me dar o detalhe da boca. Ó, essa linha é reta e as outras, elas são arqueadas. Aqui é a mesma coisa, faço uma linha reta e as outras arqueadas, tá? E vou fazendo o preenchimento da boca, tá? Lembrando que a primeira é reta e as outras são arqueadas no sentido do lábio, certo? E aqui eu já tenho mais ou menos a textura da boca. Com contornos de luz e sombra. E é isso, gente. Existem várias maneiras de fazer boca, tá? Várias mesmo. Essa é uma das mais simples, usando essa técnica de parênteses, e também que fica muito eficiente. Geralmente, no desenho de moda, a boca da modelo feminina é bem carnuda, então fica bem legal também empregar esse tipo de boca. E ainda também, quando a gente vai utilizar ou fazer coloração, se quiser fazer tonalidade de batom, também é muito eficiente quando a gente vai pintar dessa forma,
tá? Pessoal, então a gente fez esse vídeo aqui fazendo nariz, boca e olhos, e que são as partes principais, e depois a gente vai fazer a configuração do rosto completo. Até a próxima!